Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje iniciaremos a disciplina Segurança do Trabalho do curso técnico em reciclagem do Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista. Sou o professor Takeshi e vamos iniciar a aula. Nesta imagem nós vemos os operários da construção do Empire State Building em Nova York, em 1929, onde nós vimos que não tem nenhum tipo de segurança aplicados aos operários, uma imagem que nós não vemos mais nos dias atuais. Nessa disciplina, iremos conhecer as definições básicas e legislações que norteiam a segurança do trabalho, definições básicas e legislações, segurança do trabalho, SESMIT e CIPA, acidente de trabalho, divisão do acidente de trabalho, incidente, consequências dos acidentes, definições básicas, comunicação de acidente do trabalho, causas de acidentes do trabalho, estatísticas de acidentes. Então, gente, a segurança do trabalho é o conjunto de medidas adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho das pessoas envolvidas. Segurança do trabalho é um tema que deve ser aplicada pelos empregadores, empregados, respeitando a relação dos seus direitos e deveres. Além do ambiente de trabalho, deve abranger a sua vida cotidiana em todos os lugares e a qualquer momento. Nesta imagem nós estamos vendo profissional da área de segurança do trabalho, onde ele é ligado ao SESMIT e o CIPA. Ele é um profissional que está preocupado com a prevenção de acidentes. Sendo assim, o SESMIT ele é um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. É formado por uma equipe multidisciplinar composta pelos seguintes profissionais: técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro de segurança do trabalho e auxiliar em enfermagem de trabalho. Essas informações estão contidas na norma regulamentadora NR4. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, é composta por representantes do empregador e dos empregados, tem a responsabilidade de auxiliar o SESMIT nas atividades prevencionistas de uma organização. Ela está descrita nas normas regulamentadoras NR5. Existem legislações que norteiam a segurança do trabalho. No Brasil, é definida por normas e leis. A legislação baseia-se na Constituição Federal, na consolidação das leis do trabalho, CLT, nas normas regulamentadoras e em outras leis complementares, como portarias, decretos e convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho e Organização Mundial da Saúde. Nessa figura, nós temos o que é um organograma de um acidente de trabalho. Então, quando ocorre um acidente de trabalho, ele está subdividido em acidente sem afastamento do trabalho e em acidente com afastamento do trabalho. Legalmente, de acordo com a CLT, o acidente de trabalho é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, doença que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária de condições para o trabalho, e são considerados acidentes de trabalho os acidentes ocorridos durante o horário de trabalho, no local do trabalho, em consequência de agressão física, ato de sabotagem, brincadeiras, conflitos, atos de imprudência, negligência ou imperícia, desabamento, inundação e incêndio. Além desses fatores, são considerados acidentes de trabalho o que ocorre quando o empregado estiver executando ordem ou realizando serviço sob mando do empregador, em viagem a serviço da empresa, no percurso da residência para o local de trabalho, no percurso do trabalho para sua casa, nos períodos de descanso ou por ocasião da insatisfação de necessidades fisiológicas no local de trabalho, por contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Os acidentes de trabalho eles são divididos em acidentes típicos, doença do trabalho, acidente de trajeto. Acidente típico é
consagrado no meio jurídico como definição de infortúnio do trabalho originado por causa violenta, ou seja, é o acidente comum, que nós conhecemos como batidas, quedas, choques, cortes, queimadura, esmagamento, afogamentos e muitos outros. Doença do trabalho é a alteração orgânica que, de modo geral, se desenvolve em consequência da atividade exercida pelo trabalhador, o qual esteja exposto a agentes ambientais como ruído, calor, gases, vapores, micro-organismos, radiações e muitos outros. Acidente de trajeto é o acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o local de trabalho ou do trabalho para a sua residência, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado em horário de trajetos compatíveis. Para que ocorra um acidente, existe o acontecimento do incidente. Quando ocorre um acidente sem danos pessoais, diz-se incidente. Para profissionais prevencionistas da segurança do trabalho, é um dado muito importante do que os danos ocorridos com os acidentes, pois indicam com condições de futuro acidente devendo ser analisado, investigado e sugerido medidas para evitar a sua repetição. E esses dados de acidentes e de incidentes são adicionados nos estudos estatísticos de uma organização para estudar a probabilidade de ocorrência de novos acidentes. Quando ocorrem acidentes com afastamento de trabalho, ele cria-se o quê? Consequências para o indivíduo, que é o próprio empregado, para a empresa e para o Estado. Notem que temos 4 tipos de afastamento de trabalho: por incapacidade temporária, incapacidade parcial e permanente, incapacidade total permanente e morte. Para o indivíduo, um acidente de trabalho causa ao empregado a lesão, incapacidade, afastamento de trabalho, diminuição do salário, dificuldade no sustento da família ou até a morte. Então, o conceito prevencionista ele deve ser aplicado pelo indivíduo. Para a empresa, o tempo perdido pelo trabalhador durante e após o acidente são interrupção na produção, diminuição da produção pelo impacto emocional, danos a máquinas, materiais ou equipamentos, despesa com primeiros socorros, despesa com treinamento para substitutos, atraso na produção e aumento no preço final do produto. Para o Estado, isto acarreta acúmulos de cargos assumidos pela Previdência Social, aumento dos preços prejudicando o consumidor e a economia e aumento do imposto e a taxa de seguros. Notem que temos 2 tipos de afastamentos, como dias perdidos e dias debitados. Dias perdidos são dias em que o acidentado não tem condições de trabalho, por ter sofrido um acidente que lhe causou incapacidade temporária. Os dias perdidos são contados de forma corrida, incluindo sábados, domingos e feriados, a partir do primeiro dia de afastamento até o dia anterior ao retorno ao trabalho. Dias debitados. Nos casos que ocorrem essa incapacidade parcial permanente, incapacidade total permanente e morte. Ele representa uma perda, um prejuízo econômico que, com base uma média de vida ativa do trabalhador calculada em 20 anos ou 6.000 dias. Para calcular os dias debitados, usa-se uma tabela existente na norma brasileira ABNT. Quando ocorrem esses acidentes, ele tem que ser comunicados aos órgãos competentes. Então, nós temos no meio do trabalho a comunicação de acidente de trabalho, que é o formulário que deve ser preenchido quando ocorrer qualquer tipo de acidente do trabalho, mesmo em caso de doença profissional ou acidente de trajeto, e deve ser comunicado à empresa pelo acidentado imediatamente quando possível. Isso está baseado na necessidade que os fatores ocasionais do acidente devem ser investigados o mais rapidamente possível.
A comunicação de acidente de trabalho deve ser emitida pela empresa do acidentado em até 24 horas após o acidente. Em caso de morte, o CAT deve ser emitido imediatamente e comunicado à autoridade policial. Caso a empresa não emita o CAT, ela poderá ser emitida pelo próprio acidentado, por seus dependentes, pelo médico que atendeu o acidentado, pelo sindicato da categoria ou por qualquer autoridade, independentemente do prazo. Está a tela da comunicação de acidente de trabalho, da Previdência Social, onde a empresa ou o funcionário irá fazer seu comunicado de acidente de trabalho. Seguindo adiante, nós temos as causas de acidente de trabalho. Para que ocorra um acidente de trabalho, nós temos que ter uma condição insegura e um ato inseguro. Condições inseguras são condições que estão presentes no local de trabalho, que comprometem a integridade física ou saúde do trabalhador, bem como a segurança das instalações e dos equipamentos. E o ato inseguro é o que depende do ser humano, que de maneira consciente ou não provoca o dano ao trabalhador e às máquinas e os equipamentos. Então, o ato é causado pelo próprio funcionário e a condição são os riscos existentes no ambiente de trabalho, como nós estamos vendo nesta imagem. O ato é do funcionário carregar itens acima de sua capacidade e condições inseguras é a instalação de obstáculos no local de passagem. Como tinha dito anteriormente, nós temos as estatísticas de acidente de trabalho. E para o controle e análise do que acontece em relação aos acidentes de trabalho, são elaboradas estatísticas que podem ser mensais ou anuais e se baseiam em normas técnicas que permitem confrontar as estatísticas de um local com outro local similar. Ou seja, nós fazemos a estatística interna de uma empresa e comparamos com de outras empresas utilizando algum parâmetro de medição, que neste caso é coeficiente de frequência e coeficiente de gravidade. Conhecido como taxa de frequência, ele indica o número de acidentes com afastamento que podem ocorrer em cada milhão de horas homem trabalhadas, que é feito a partir dessa equação CF, que é o número de acidentes com afastamento, vezes 1 milhão, dividido por horas homem trabalhadas. Nós temos também a coeficiente de gravidade, que são os números de dias perdidos com acidentes com afastamento em cada milhões de horas homens trabalhadas. Esse coeficiente, quanto maior, indica que a sua empresa ou a empresa que você está trabalhando está com um sistema de segurança do trabalho de forma ineficiente. Então, gente, nesta hora foram vistos alguns conceitos básicos referentes à segurança do trabalho e que é um item que hoje é muito aplicado nas empresas e que vocês no curso de técnico em reciclagem irá utilizar constantemente como mapa de riscos, comunicação de acidente de trabalho, ambiente de trabalho, auditorias e entre outros. Gostaria que vocês realizassem as atividades do portal, atividades que estão sendo enviadas para vocês, e um bom trabalho e bom estudo. Obrigado.